Quem aqui já me conhece? Levanta a mão. Legal, tem metade do público aqui já me conhece e metade do público nunca me viu. Bom, hoje eu vou falar com você a respeito de como fazer o seu negócio crescer. 4 estratégias que eu tenho falado a respeito disso aí pelo Brasil inteiro. Quem aqui tem um negócio? Seu próprio negócio. Ótimo. Então, algumas pessoas aqui têm um negócio e outras pessoas aqui trabalham em um negócio. Se essas estratégias que eu vou dizer aqui para você, se elas não funcionam para você, para o seu negócio, porque você é um funcionário de uma empresa, trabalha colaborando ou contribuindo com alguém, isso pode ser aplicado da mesma maneira, mas na área em que você atua, dentro do negócio em que você está. Bom, eu tenho palestrado realmente aí em vários palcos para muita gente, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas nos últimos tempos, mas para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, porque para mim o que importa não é o número de pessoas que estão aqui me assistindo, mas a qualidade das pessoas que estão aqui. E eu sei que quem está aqui hoje saiu de casa, saiu do trabalho, deixou de fazer algumas coisas importantes para estar aqui comigo. Então eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que o fato de você ter decidido estar aqui é porque você realmente está comprometido com o seu crescimento, seu desenvolvimento. E isso é que realmente vale a pena e que faz com que a minha presença aqui também valha. Bom, quem aqui assistiu esse filme? Um filme que fala sobre a história do McDonald's. Como surgiu o McDonald's e como o McDonald's se tornou a grande potência mundial que é hoje. Não sei se você sabe, mas hoje o McDonald's está presente em mais de 131 países. São 35.000 lojas no mundo inteiro. Deve ter mais já nesse momento, né? Porque não para de crescer. O que esse filme nos mostra é que existe uma história da start do McDonald's em que 2 irmãos começaram a desenhar uma estratégia para vender hambúrguer, batata frita, refrigerante e sorvete com muita facilidade. Eles queriam fazer isso de um jeito rápido, que as pessoas pudessem consumir isso em grande quantidade, eles pudessem oferecer um serviço diferente, vendendo aquilo que todo mundo já vendia. Mas esse filme mostra que esses 2 irmãos, mesmo com todo empenho, todo esforço em criar um negócio incrível, não foram eles que se beneficiaram dos resultados do crescimento do negócio. Um cara que era um fornecedor da empresa, Michael Keaton, ele um dia percebeu naquilo uma grande oportunidade, e aí ele se associou aos 2 irmãos para oferecer para o mercado inteiro franquias do McDonald's. No final das contas, a gente sabe lá que, pela história do filme, os 2 irmãos, eles não foram beneficiados com o grande crescimento do McDonald's. Não foram eles que ganharam dinheiro, não foram eles que tiveram fama internacional, não foram eles que colheram os benefícios daquilo que eles construíram. O que a gente pode aprender com isso? Na verdade, nos nossos negócios, muitas vezes a gente acredita que com esforço, apenas com esforço, empenho e dedicação, a gente consegue fazer com que o nosso negócio cresça infinitamente. E na prática, no mundo real, as coisas não são tão românticas assim. Muitas vezes, aqueles que se empenham, se esforçam, trabalham, dia, noite, final de semana, feriado, não são as pessoas que mais se beneficiam do negócio. Porque um negócio não cresce sem uma estratégia de comunicação adequada e uma estratégia comercial adequada. Um negócio que não se estrutura para crescer, não colhe os benefícios, o dono do negócio, mesmo com todo empenho e esforço, não colhe os benefícios que ele poderia. Bom, mas como é que eu sei disso e como é que eu comecei? Alguns de vocês aqui me conhecem desde pequena, eu sei. Mas a minha história como empresária começou como uma executiva. Eu trabalhava em empresa, me tornei executiva de empresa e o meu trabalho era exatamente o que eu sonhava. Eu sempre quis ser executiva. A minha mãe, eu me lembro que um dia, quando eu era pequena, eu pedi para ela, aqui em Uberlândia, eu nasci aqui, não sei se vocês sabem, mas eu pedi para minha mãe para ela sair em Uberlândia procurando um terninho e um taier para mim. Porque eu me via como uma executiva, era assim que eu queria me tornar no futuro. E quando eu me tornei executiva, eu percebi que eu não tinha uma coisa que eu gostaria muito de ter. Autonomia. Autonomia de tomar minhas decisões, autonomia de contribuir com aquilo que eu sabia, com aquilo que eu conhecia. Foi então que eu resolvi que eu queria empreender. E a minha família está aqui, cadê meu pai? Meu pai está lá, ó. Minha mãe também chegou. Então, os meus pais, quando eu comecei a pensar em empreender, eles ficaram um pouquinho desesperados. Porque eles pensavam assim, poxa, ninguém na família é empreendedor, ninguém na família tem negócio. A minha família é da área da saúde, meus pais são dentistas, meu irmão é médico, os meus tios são todos da área da saúde. E eles falaram, poxa, Caroline, esse não é um bom caminho, a gente não pode te ajudar em nada. Mas eu tinha certeza e convicção
de que eu queria ter autonomia. Eu não sabia se era ser empresária, mas eu sabia que eu queria ter autonomia. Eu lembro que um dia, os meus pais, muito preocupados, acionaram toda a família e o meu tio me ligou, dizendo que tinha uma oportunidade de um trabalho para mim e uma diretora de RH ia entrar em contato comigo. E quando ela fez contato comigo, ela me ofereceu um salário que era 3 vezes o que eu ganhava na época. E eu me lembro que eu fiquei muito tentada. Falei, nossa, mas poxa, um salário desse, um salário muito maior. Quando eu fui pensar ali sozinha comigo se eu aceitava ou não aquela proposta, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu pensei, agora isso pode ser muito, mas daqui a 5 anos, se eu for capaz de construir aquilo que eu acredito, em 5 anos eu posso ganhar muito mais do que isso. Isso vai se tornar muito pouco ao longo do tempo. E foi exatamente essa possibilidade de construir alguma coisa através do meu empenho, do meu esforço, que me chamou a atenção. A partir daí, eu comecei com um negócio, uma agência de publicidade e propaganda, comecei atendendo empresas de Goiás, da região, Uberlândia. Depois eu abri minha empresa lá em Goiânia, fui crescendo. E mais tarde, quando eu me tornei coach, eu já trabalhava com empresas de todos os segmentos, eu já tinha uma grande experiência com treinamento, e foi aí, já dava aula em faculdade há mais de 10 anos, tinha sido professora da Fundação Getúlio Vargas, e foi então que eu percebi que eu estava no caminho certo. Comecei atuando como coach, e eu comecei a perceber que, durante toda a minha jornada, ajudando empresários, executivos, eu percebia que as pessoas elas tinham uma necessidade. Elas queriam aprender como fazer diferente, como fazer melhor, como crescer. Só que elas esbarravam em algumas dificuldades que muitas vezes não eram só técnicas, eram também comportamentais. E aí eu somei aquilo tudo que eu já sabia tecnicamente com habilidades comportamentais para desenvolver os meus clientes de uma maneira diferente. Hoje eu tenho negócios digitais, eu formo profissionais que querem trabalhar em negócios, eu tenho mais ou menos uns 5.000 clientes online hoje. Eu trabalho com executivos e empresários no Brasil inteiro que querem estruturar, fazer seus negócios crescerem. E hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional bem-sucedida. Não só porque eu ganho dinheiro, não só porque o meu negócio cresceu, não só porque eu tenho 5.000 clientes, mas principalmente porque eu sou muito realizada fazendo aquilo que eu faço. E quem me segue aí nas redes sociais sabe que eu estou cada hora num lugar diferente. Trabalho muito, viajo bastante. Mas isso para mim não é trabalho. É o meu parque de diversões. Eu me divirto fazendo isso, de verdade. Então, sábado, domingo, feriado, trabalhar esses horários, para mim, fora de hora, para mim não é problema. Hoje eu faço o que eu realmente amo e eu sei que eu faço isso bem. Mas então, nesse processo todo, eu fui percebendo que as pessoas procuravam entender qual era o pulo do gato, né? Eu percebia que as pessoas, quando elas iam conversar comigo, elas falavam, Caroline, me fala, qual que é o pulo do gato? O que eu posso fazer de diferente, de especial, para ter resultados diferentes no meu negócio rápido? E eu fui percebendo que as pessoas elas estavam muitas vezes esperando o pulo do gato. O pulo do gato para fazer o negócio crescer de repente. Porque é normal, a gente escuta aí algumas histórias incríveis de caras que construíram o Facebook. Era só um estudante e de repente construiu o Facebook, uma das maiores empresas do mundo. A gente escuta histórias de caras muito bem-sucedidos que fizeram isso do dia para a noite. Mas se a gente olhar estatisticamente para isso, isso não é a realidade do mercado. Os grandes negócios, os negócios de sucesso, a maioria deles não nasceram do dia para a noite. Eles foram crescendo ao longo do tempo. Eles foram estruturados ao longo do tempo, seguindo algumas estratégias que eu vou contar para você aqui durante essa noite. E uma percepção que me fez conseguir ajudar mais pessoas foi de que o grande desafio dos negócios é entender quais são os momentos de jogar que tipo de jogo. A gente, olhando para essa configuração do mercado, a gente consegue perceber que existem basicamente 4 cenários que a gente pode classificar em 2 tipos de cenários diferentes. Existe, de um lado, o cenário complexo e caótico. O cenário complexo e caótico é uma circunstância em que você não sabe o que fazer. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei algumas vezes. De você, no seu negócio, não saber exatamente o que fazer, porque você está vivendo uma situação tão difícil, tão desafiadora, que nada daquilo que você já fez há um dia, nada daquilo que você já implementou, nada disso nesse momento pode ser útil ou pode servir. É difícil encontrar nesse momento caótico, nesse momento em que você não consegue enxergar com clareza qual é o início, o meio e o fim das coisas. É difícil saber como agir e o que fazer. É por isso que todos nós, praticamente todos nós, temos receio de crise. Quem aqui tem medo de crise, não gosta de crise, evita a crise? Levanta a mão, seja sincero.
Se tivesse a oportunidade de você escolher, você quer passar por uma crise no seu negócio amanhã, ou você prefere ficar como você está e não passar pela crise? Quem gostaria de passar pela crise, levanta a mão. Puxa, tem um monte de gente corajosa aqui, que legal. Mas a maioria, estou vendo que não queria passar pela crise. A gente foge da crise porque nesses cenários, a gente fica um pouco sem saber o que fazer. Como agir? A gente não sabe que tipo de conhecimento pode ser útil, que tipo de estratégia pode funcionar e o que pode funcionar para resolver aquela situação. Por outro lado, existe um outro cenário que é um pouco mais previsível. Um cenário em que eu sei quais são os desafios, eu sei que esses desafios eu já passei por eles anteriormente, eu sei que pode ser um pouco diferente, mas eu consigo entender quais são as melhores práticas no mercado, o que já funcionou para alguém, o que alguém já fez que ajudou a lidar com uma situação parecida e o que não funcionou para ninguém. O que as pessoas fizeram de erros que eu não devo cometer? Então, o que eu estou dizendo na prática é que o que nós, como empresários, precisamos saber é o momento certo de jogar cada um desses jogos. Existe o jogo da defesa e o jogo do ataque. O jogo da defesa é aquele em que eu preciso fazer o máximo com aquilo que eu tenho. São aqueles momentos em que eu preciso me retrair e usar aquilo que eu já tenho de ativos, reconhecer quais os ativos que eu tenho e usar aqueles ativos que eu já tenho para fazer os resultados que eu preciso ou que eu desejo. Por outro lado, existem alguns momentos em que eu sei que eu preciso ser arrojado. É hora de partir para o ataque. É hora de ousar, de fazer coisas diferentes, de apostar um pouco mais, de buscar novos ativos. Mas se a gente pensar naquilo que eu falei nos dois tipos de cenários, a gente percebe que quando a gente está num cenário caótico, quando a gente está num cenário lá do quadrante do lado direito, quando a gente está naquele cenário imprevisível, qual seria a estratégia certa a utilizar? Podem me ajudar, por favor? Dessas duas estratégias aqui, que tipo de jogo a gente deve utilizar quando a gente está aqui, no cenário complexo ou no cenário caótico? Cenário complexo ou cenário caótico? Ataque? Quem acha que é jogo de ataque que a gente deve usar quando a gente está no cenário caótico ou no cenário complexo? Levanta a mão. Pouca gente. Quem acha que a gente deve jogar o jogo da defesa? Não, mas quem não vai responder nada? Vamos de novo. Quando a gente está lá no cenário caótico, no cenário complexo, no cenário em que a gente não sabe qual é a variável certa, você tem que fazer uma aposta. Como empresário, essa é uma das coisas que a gente mais faz. A gente não tem 100% de certeza de nada, clareza absoluta de nada, mas a gente tem que fazer uma escolha. Que escolha você faria naquele cenário? Jogo da defesa ou jogo do ataque? Quem iria para o jogo da defesa? Levanta a mão. E quem iria para o jogo do ataque? Legal. Parece que os indecisos agora se decidiram. Bom, quando a gente está num cenário que a gente não conhece nenhuma das variáveis, que a gente não sabe exatamente o que fazer, que nada do que a gente está vivendo parece com o que a gente já viveu anteriormente, o jogo certo é o jogo da defesa, correto? O jogo da defesa, por quê? Por qual razão? Porque ali eu preciso usar os ativos que eu já tenho, eu preciso protegê-los. Eu não posso arriscar os ativos que eu já tenho, todos os ativos que eu tenho, para buscar conquistar novos ativos. E no momento em que eu estou num cenário um pouco mais previsível, é o jogo do ataque. É a hora em que eu preciso ser arrojado, eu preciso partir para cima, preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso inovar. Agora, o grande desafio é a gente saber em que jogo a gente está, reconhecer em que jogo a gente está. Porque nem sempre todas as variáveis e as características são tão claras assim pra gente. E como a gente tem medo, alguém aqui tem medo? Eu tenho. Como a gente tem medo de perder os ativos que a gente já conquistou, a gente acaba ficando 99,9% do tempo no jogo da defesa e não no jogo do ataque. E o jogo da defesa, ele é bom para proteger os nossos ativos. Mas você já viu alguém ser campeão do mundo só no jogo da defesa, sem fazer ataque, sem fazer gol nenhum? Né? Não tem jeito. E a gente precisa se tornar, então, muito melhor. A gente precisa se tornar cada vez melhor em reconhecer que jogo a gente está jogando. E saber, ao reconhecer o jogo que a gente está jogando, quais as armas que a gente pode utilizar para fazer o nosso negócio crescer. Então, o primeiro segredo que eu queria contar para você é a respeito de que existe oportunidade na incerteza. Quando a gente está num jogo de incerteza, em que a gente não tem previsibilidade e nada disso, mesmo que a gente esteja jogando num jogo de defesa, a gente pode ser arrojado. E como é que as empresas fazem isso? Como é que as empresas de sucesso conseguem fazer isso? Elas jogam o jogo
não só pensando no momento de agora. Elas jogam o jogo pensando 2 momentos ou 3 momentos à frente. Então elas são muito boas em reconhecer quais são os ativos que elas têm, coisa que a gente não é muito bom muitas vezes. A gente tem dificuldade de reconhecer os ativos que a gente tem no nosso negócio. O que a gente faz muito bem? O que tem de valioso no que a gente faz? A segunda coisa que essas empresas são muito boas é identificar o mercado. Perceber quais são os movimentos que o mercado está fazendo para se antever, se antecipar. Eu tenho participado de muitas palestras, não só ministrando, mas também assistindo, né? Eu vou nos eventos para palestrar, eu acabo assistindo as palestras. E aí eu tenho visto os economistas, Ricardo Amorim e outros economistas famosos, falando há mais de um ano sobre a recuperação do nosso mercado. Que o mercado vem se recuperando e que a gente está prestes a entrar num momento de bonança. Que a gente está prestes a entrar num momento de vacas gordas, como a gente teve há uns 4 anos atrás. Diferente das previsões que a gente vê no jornal, que só ficam falando das eleições e que vai dar tudo errado. É verdade. Se as eleições der tudo errado, pode ser que a gente tenha um cenário um pouco diferente por mais tempo. Mas o mais possível que aconteça é que a gente tenha uma recuperação do mercado. O ano que vem vai melhorar, e o outro ano vai melhorar. Então, neste momento, nós estamos num momento em que a gente está jogando no ataque ou na defesa? A maioria das pessoas está jogando na defesa, mas não deveria, porque a gente está prestes a entrar no momento de recuperação. Então, se você conseguir jogar só olhando para o curto prazo, você vai jogar o jogo errado. Você vai fazer a escolha baseada simplesmente no seu medo de perder e naquilo que você está enxergando agora, debaixo dos seus olhos. Mas se você começar a perceber o movimento do mercado, você pode fazer um jogo mais arrojado. Está na hora de entrar no jogo do ataque. Está na hora de conquistar ativos que os seus concorrentes não estão conquistando porque eles estão no jogo da defesa, com medo do que pode acontecer. Quem fez isso muito bem foi o Uber nos últimos anos. Não sei se vocês conhecem a história do Uber, mas a história da entrada do Uber no Brasil, alguns de vocês presenciaram. E assim como aconteceu no Brasil e em outros mercados também, o Uber ameaçou o status quo, ameaçou um modelo de negócio que já estava estabelecido. E o que o Uber fez diante de todos os ataques, de todas as dificuldades? O que eles fizeram? Eles cresceram. E eles jogaram o jogo do ataque, não o jogo da defesa. Eles acreditaram, olhando para o mercado, que o mercado é inteligente. E que todo tipo de negócio em que o consumidor é muito beneficiado, é muito difícil que esse negócio seja tirado do mercado. E o Uber experimentou um crescimento enorme nos últimos anos, acreditando que ele podia jogar no jogo do ataque quando estava todo mundo jogando o jogo da defesa. O Airbnb é a mesma coisa. O Airbnb no Brasil, muita gente nem conhecia há 2 anos atrás. Mas como o Airbnb é a maior cadeia hoteleira do mundo. Porque o Airbnb não são só unidades hoteleiras construídas, mas cada um de nós pode vender um quarto através do Airbnb. Ou alugar a nossa própria casa para outras pessoas através do Airbnb. Não só para as pessoas que estão no Brasil, mas para as pessoas de qualquer lugar do mundo. O que isso nos mostra? Que existem grandes oportunidades surgindo, muitas oportunidades de fazer negócios de um jeito muito diferente. Então, a palavra do momento que eu mais tenho falado e escutado é sobre como ser disruptivo. E eu vou falar para vocês aqui hoje sobre como vocês podem ter negócios disruptivos, construir negócios que fogem do padrão, como o Uber fez, como o WhatsApp fez. O WhatsApp nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp não é o meio de comunicação mais utilizado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas ligam, elas enviam mensagens de texto. Mas no Brasil, como a telefonia no Brasil não é competitiva, como é tudo muito caro por aqui, o WhatsApp viu uma grande oportunidade de explorar nesse mercado como principal meio de comunicação. E hoje o WhatsApp no Brasil, a gente só usa o WhatsApp, a gente não liga para ninguém, a gente usa o WhatsApp, que não é o que acontece em outros países. Mas não existem só oportunidades para o seu negócio globais, existem também oportunidades locais. Então você precisa olhar para o seu negócio com um negócio global com oportunidades locais. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, porque aí eu não sou médica, né, Luiz Antônio? Eu não sou médica. Quem aqui é médico? Tem mais médicos aqui? Só o Luiz Antônio. Então o Luiz Antônio é o melhor exemplo da sala. Eu não sou médica, mas médico, como é que funciona? Você está com seu filho doente, você encontra o médico no aniversário, aí o que você faz? Uma consulta gratuita, né? Você começa, ô doutor, seguinte, meu filho estava meio com febre ontem, o nariz dele está escorrendo, que remédio que ele toma? Comigo acontece a mesma coisa. As pessoas me encontram e falam, Caroline, ó, deixa eu te contar uma coisa, eu estou abrindo um negócio assim, 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 e o que você acha que eu faço? E aí outro dia aconteceu isso, eu fui para Brasília, eu encontrei uma pessoa para almoçar, e aí esse meu amigo falou para mim assim, Carol, você não sabe, estou abrindo um negócio. Eu falei, que legal. Ele falou, pois é, eu já tenho uma empresa que é tipo uma padaria, tal, uma confeitaria, e aí eu estou vendo a oportunidade de crescer. Eu vou para um lugar melhor,
e eu vou fazer o negócio ficar muito maior. Eu estou pensando em colocar o nome, eu não lembro muito bem o nome da quitanda, mas era tipo Quitanda Tia Maria. O que você acha desse nome? Eu falei, você quer que eu seja sincera, fale a verdade, ou você quer que eu fale o que você vai ouvir, o que você gostaria de ouvir? Ele falou, não, se eu estou te perguntando é para você falar a verdade. Eu falei, tá bom, não fique com raiva de mim. Esse nome é péssimo, eu falei para ele, é péssimo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque imagina o seu negócio sendo franqueado. Imagina você vendendo o seu negócio lá para os Estados Unidos. Como é que você vai colocar o nome do seu negócio de Casa da Tia Maria? Aí ele falou, não, Carol, você não acha que isso está muito longe de acontecer, não? Você não acha que o meu negócio virar uma franquia no futuro? Isso daí está muito distante de mim. O que ele estava dizendo para mim? Ele não acredita que o negócio dele pode ser um negócio global. Então ele está construindo um negócio que podia ser um negócio internacional, como um negocinho, a quitandinha da esquina da casa da Tia Maria. Se você não acredita que o seu negócio pode ser um negócio franqueável, um negócio grande, um negócio global, esse negócio não vai passar de uma portinha. Ele vai continuar uma portinha ali, ó. Tem negócios que hoje são os negócios mais valiosos do mundo, que foram construídos em menos de 4 ou 5 anos e valem bilhões de dólares. E tem gente com negócio há 30 anos que não vale 10 mil reais. Se ele quiser vender por 3 mil, não tem quem pague. Porque ele não construiu um negócio para ele, ele construiu um trabalho. E a pior coisa que você pode fazer para empreender é construir um trabalho para você. Eu te falo isso porque eu também fiz isso no começo. Eu construí um trabalho para mim. Como eu não ia mais poder trabalhar numa empresa para alguém, eu resolvi que eu ia ganhar meu dinheirinho. E aí, ganhando meu dinheirinho, eu ia construir um negocinho para eu trabalhar. Mas o dinheirinho que você ganha, ele te impede de ganhar o dinheirão, sabia? Enquanto você está trabalhando pelo dinheirinho, para pagar suas contas no final do mês, seu negócio não cresce. Porque o seu negócio, ele depende de uma estratégia boa de comunicação, de uma estratégia boa comercial, mas ele é do tamanho da cabeça do dono. E quando a cabeça do dono é do tamanho de uma minhoquinha, o negócio é do tamanho de uma minhoca. O negócio não cresce, não prospera. Ele fica ali, ó, dando trabalho para o dono. E o dono reclamando que ele está trabalhando demais, que ele está se esforçando tanto, e o negócio não sai do lugar. Porque ele está trabalhando pelo dinheirinho. O dinheirinho do final do mês para pagar as contas. E eu não estou desprezando quem está fazendo isso, não. Eu só estou te falando que você pode ter um negócio melhor. Mas para isso acontecer, sua cabeça precisa ficar um pouquinho maior do que ela é hoje. Para isso acontecer, a gente acredita que empresa grande é que tem que fazer inovação. Só empresa grande está cuidando de inovação. E, de fato, as empresas grandes, elas estão mesmo. Elas estão lá investindo no Vale do Silício para comprar inovação, a melhor do mundo. As empresas que não estão investindo lá, elas estão de olho, bebendo daquela fonte, para trazer inovação para os seus negócios. Mas será que isso é um privilégio só de empresas que estão lá no Vale do Silício ou que podem beber daquela fonte? Será que nós, nos nossos negócios menores, não podemos beber das melhores fontes para fazer o nosso negócio prosperar e crescer? Eu acredito que sim. E eu acredito que não tem outra maneira de fazer um negócio crescer a não ser fazendo isso. Se a gente pensar algum tempo atrás, quanto tempo demorava para as inovações acontecerem? A gente tinha ciclos de estabilidade e aí a gente tinha ciclos de disrupção. Ciclos de estabilidade e ciclos de disrupção. Hoje, como é que são as coisas? Os ciclos de estabilidade, eles são cada vez menores. E os ciclos de disrupção, eles acontecem cada vez mais rápido. Então a gente precisa se treinar para ficar de olho e entender esse momento é o momento do jogo da defesa ou do jogo do ataque. Eu estou no momento de estabilidade ou eu estou no momento de disrupção? Como é que eu posso criar para o meu negócio os ciclos de disrupção mais rápidos? Porque isso não é só aquilo que acontece, não. Muita gente acha que é o mercado que tem que ser favorável a isso, que é a região que você está. E, na verdade, os caras que são os grandes donos de negócios, eles não ficam esperando o mercado, a economia, o governo, a região. Eles fazem os ciclos de disrupção acontecer. Eles criam esses ciclos. Eles fazem esses ciclos acontecerem mais rapidamente. E não é fazendo tudo diferente, colocando tudo, virando tudo de cabeça para baixo. Porque quando eu começo a falar com as pessoas sobre mudanças, elas falam para mim assim, Carol, agora eu estou decidido. Eu vou virar tudo do avesso. Vou fazer tudo diferente. Agora, eu estava comendo tudo que não podia, agora eu vou fechar a boca. Agora eu não vou comer mais nada, só alface. Não é assim? Agora eu não como um doce, nunca mais.
Né? Por quê? Porque a gente acredita que a maneira de mudar as coisas é através da ação. A gente acha que a gente muda as coisas fazendo diferente. E quando a gente vai fazer diferente, o que a gente faz? Tudo diferente. Vamos fazer tudo diferente, virar tudo de cabeça para baixo. Só que se você perceber o que está acontecendo nos grandes negócios do mundo, você vai observar que não estão reinventando as coisas. Estão fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Hotelaria sempre teve. Né? Hospedaria, né? Lá na época de Jesus tinha hospedaria. Sempre houve isso. O Airbnb não é uma inovação que faz tudo diferente. Simplesmente faz aquilo que sempre existiu de uma maneira diferente. Utilizando a tecnologia. Colocando a serviço das pessoas as facilidades que a tecnologia trouxeram. Nubank, vocês conhecem a Nubank aqui? Nubank não inventou nada diferente. Cartão de crédito sempre existiu. O que eles fizeram diferente? Eles transformaram o cartão de crédito em algo acessível às pessoas. Você não precisa ter uma conta milionária no banco para ter o cartão Nubank. Você pode ter uma referência. Alguém pode te dizer, amigo, ó, pega lá um cartão Nubank. Você começa com um crédito pequenininho, que você mesmo libera no aplicativo, sem precisar falar com gerente nenhum. Sair da sua casa, e à medida em que você é um bom pagador, vai pagando as coisas direitinho, ele vai te dando mais crédito, sem que você precise falar com um gerente nunca na sua vida. Você vai lá no aplicativo, libera a sua conta, aumenta seu limite, paga a sua conta, antecipa o pagamento e faz tudo ali. Eles não fizeram diferente, eles fizeram a mesma coisa de um jeito diferente. Agora, como é que eu posso fazer isso no meu negócio, Caroline? Presta muita atenção nisso aqui, anota, tira foto, faz o que você quiser. Porque isso aqui é uma maneira muito simples de você levar a inovação para o pequeno negócio. Existem formas de inovar de uma maneira muito simples. Você pode começar pela inovação pequena. Então, essa inovação, ela pode ser, olha lá, eu posso começar pelo negócio atual, pensando em servir melhor o meu cliente. Está vendo aqui, ó? Eu começo pelo negócio que eu já tenho. No meu negócio, fazendo o que eu faço, vendendo o que eu vendo. Como é que eu posso servir melhor o meu cliente? Esse é o primeiro nível de inovação que você pode fazer no seu negócio. E se você começasse a fazer essa pergunta, você vai perceber que seu negócio tem alguns gaps. E se você solucionar, você vai servir melhor o seu cliente. E se você servir melhor o seu cliente, ele vai querer comprar mais de você. Eu acabei de vir da Disney. Eu fui fazer uma imersão lá nos bastidores da Disney. Incrível, né? Eu fui lá ver como é que eles tratam os funcionários, como é que eles fazem a gestão do negócio. E sabe qual que é o maior benefício que alguém pode conquistar na Disney como funcionário? Ter o seu nome escrito, ou no chão ou numa janela. Esse é o máximo do benefício que você pode receber lá. Isso significa que seu nome foi eternizado para sempre. Quem diria, né? Quem aqui, se eu perguntar para você, o que você quer? Você quer dinheiro ou você quer que eu escreva seu nome aqui no chão? Quem vai responder para mim, eu quero que eu escreva meu nome no chão? Não, todo mundo vai responder para mim, eu quero dinheiro. É isso que eu quero mais dinheiro no bolso. E a gente acha que a única maneira da gente fazer as coisas acontecer com os nossos clientes é colocando mais dinheiro. Dinheiro. E na verdade não, as maiores inovações, elas acontecem não é só com dinheiro, não. Né? A gente pode inovar fazendo coisas muito simples, que vão fazer com que o meu cliente tenha mais facilidade, entregando mais para ele. Mas eu também posso inovar fazendo inovações nos projetos que eu tenho, que é um pouco diferente do anterior. Ali eu só estou pensando o seguinte, fazendo o que eu faço, como é que eu posso servir melhor o cliente? Agora aqui eu estou pensando em funcionalidade também. Eu estou pensando quais são os projetos que eu tenho no meu negócio, quais são os produtos que eu vendo, o que eu tenho aqui para entregar, e como é que eu posso fazer alguma coisa um pouco melhor nesses projetos que eu tenho? Como é que eu posso agregar valor para o cliente? Porque quando a gente pensa em cortar custos, o que a gente faz? A gente pensa, o que custa caro? E a gente sai cortando. No negócio é assim, quando você precisa enxugar custos, né? E a pergunta certa para a gente fazer é o seguinte, o que não agrega valor para o cliente? O que o cliente que a gente está oferecendo aqui, que o cliente não percebe como valor percebido? O que tem aqui que o cliente não pagaria mais para ter isso aqui? E a gente corta, exemplo das companhias aéreas. Lembra quando era chique sair com a malinha do avião? Chique. Alguém lembra disso? Ninguém, todo mundo jovem aqui, né? Ninguém lembra como é que era levar uma maletinha, sair do avião e levar para os filhos, porque era muito chique viajar de avião. Aí, de repente, as companhias aéreas começaram a perceber que ninguém paga mais por isso. Eu vou lá, olho qual é a passagem mais barata. E eu compro a passagem mais barata. Então, hoje a TAM, ela oferece só água.
Mais nada. Teve uma época que ainda tinha uma barrinha de cereais, agora é só água. Porque com barrinha de cereais ou não, a pessoa vai comprar do mesmo jeito. Ninguém vai deixar de viajar porque não tem barrinha de cereais. Então a gente pode enxugar custos tirando aquilo que não é valor percebido para o cliente. O cliente não pagaria mais por isso para ter esse benefício. E eu posso fazer inovação usando a tecnologia e pensando o que existe aí de tecnologia para colocar no meu negócio. Vocês sabem que eu trabalho com marketing digital, né? Eu vendo online. Eu vendo cursos online. E todas as vezes que alguém procura e fala, Carol, eu quero vender online também. Quando as pessoas pensam nisso, elas pensam que elas vão ter que criar outro negócio para vender online. Então agora eu vou ter que vender alguma coisa diferente online. E na verdade não. Online é só um jeito de vender. E todos nós podemos usar online no nosso negócio. Aliás, se você não está usando online no seu negócio, se você não está usando a tecnologia a seu favor, não está fazendo nada online, está perdendo tempo. Porque você pode usar a tecnologia para se comunicar mais rapidamente com seus funcionários, para baratear o custo da comunicação com seus clientes, para falar com mais clientes em mais lugares ao mesmo tempo a um custo menor. Dá para fazer isso de um jeito mais barato. Depois que eu fiz esses 3 níveis de inovação, eu vou pensar no seguinte, como é que eu posso ganhar novos mercados? Quais são os mercados que eu posso ter lateralmente? Lateralmente significa com aquilo que eu tenho hoje, com as soluções que eu vendo, com os produtos que eu entrego. Que outros mercados que eu não exploro e que eu poderia explorar? Quais são os outros mercados, diferentes dos mercados em que eu vendo hoje, que com aquilo que eu tenho hoje de produtos, de serviços, de tecnologia, eu poderia entregar para outros clientes, simplesmente me comunicando diferente com eles, atendendo novos mercados. E por último, eu posso pensar em quais são as soluções inovadoras, diferentes de tudo aquilo que eu faço, que eu posso entregar para o meu cliente. Por que é difícil inovar na maioria dos negócios pequenos? Porque os empresários ficam pensando nisso aqui, ó. Como eu posso entregar soluções inovadoras para os meus clientes? Como é que eu posso fazer aquilo que ninguém nunca fez? Como é que eu posso fazer aquilo que nenhum concorrente meu nunca fez? Ninguém no mundo nunca fez. E quando você está pensando só nisso, você está deixando de inovar em todos esses outros âmbitos aqui, que também são oportunidades de inovação, reais, e mais simples e mais baratas. Então, uma das maneiras de fazer isso é servindo melhor o cliente atual. Olha lá, o McDonald's. O McDonald's já está abrindo algumas lojas em que ele atende as pessoas na mesa. O McDonald's nasceu para ser uma franquia fast food que as pessoas tiram rapidinho o lanche do balcão. Eles perceberam que não. O cliente gosta de sentar na mesa e ser atendido. E muita gente não vai lá porque não é atendido na mesa. Então, eles estão fazendo isso e servindo melhor o cliente atual. Inovação nos projetos atuais. O que eles estão fazendo? Mac entregas. Eles já entregavam, só que era no drive-thru. A pessoa tinha que ir até lá. Agora não. Eles levam o lanche até o cliente. A pessoa pode ligar e pode pedir. Então, eles atendem também na casa das pessoas. Eles inovaram na forma de entregar, nos projetos que eles já tinham. Ganhar novos mercados. Olha lá. No Japão, o McDonald's ele tem lanches completamente diferentes dos lanches que eles têm nos Estados Unidos e no Brasil. Por quê? Porque eles sabem que é um mercado diferente. Então, eles oferecem aquela cultura local. Eles adaptam a cultura local, os produtos que eles oferecem. A gente pode ganhar novos mercados ajustando aquilo que a gente faz. E o que eles estão fazendo lá é o seguinte, usando a tecnologia para tirar pedidos com mais facilidade. Então, os caras que vão lá nas mesas atender, no Japão, eles utilizam lá uns joguinhos assim, tipo uns joguinhos de videogame, e eles fazem isso de uma maneira lúdica para atender o cliente na mesa. Através dos joguinhos, os clientes fazem os pedidos. Soluções inovadoras para soluções já existentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se você já viu, na Europa em alguns lugares também, tem lá os totens, a pessoa faz o pedido dela no totem, ela paga no totem, põe o cartão de crédito, tudo no totem, e ela vai lá no balcão só para retirar o produto dela, o produto que ela comprou e que ela escolheu. O que eles estão fazendo? Entregando de um jeito diferente a mesma coisa. E aí, às vezes, a gente fica lá quebrando a cabeça, né? Para fazer as coisas que a gente faz, vender os nossos produtos, os nossos serviços bem. Só que a gente esquece que 99% do crescimento do nosso negócio, se não for 99,99,
não depende de nadinha do que você está fazendo hoje? Você acredita nisso? Você acredita que o seu negócio pode ser transformado em 5 anos de tal forma que nada do que você está fazendo hoje, nada vai servir para fazer no futuro? Porque a inovação ela está acontecendo num ritmo tão forte, que a gente não tem ideia de como os modelos de negócio vão ser transformados nos próximos anos. Então, às vezes, você está ali, agora camelando e pensando, poxa, esse não é o produto, não é isso, Carolina, não é exatamente isso. E não é nada disso que vai garantir o seu resultado. Então, Carolina, você está dizendo para eu desistir? Não me empenhar, não me esforçar para melhorar o meu negócio atual? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, não seja, eu vou ser mais elegante, eu ia usar a palavra burro, eu vou usar uma palavra mais legal. Não seja uma pessoa cega. Né? Não fica aí só gastando todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, só em inovar e melhorar aquilo que você já tem. Gasta uma parcela do seu dinheiro, do seu tempo, da sua energia fazendo isso. E guarda, reserva um fundo lá para conhecer coisas diferentes. Sabe? Para conhecer coisas novas, porque a inovação, ela está lá fora, ela não está aqui. A inovação, ela está naquilo que o seu cliente, o seu concorrente está fazendo, naquilo que o seu cliente está pedindo, naquilo que está acontecendo num outro país. E você precisa estar de olho nisso. Então, não fique cego, só olhando para o curto prazo, que é um erro que muita gente comete. Eu não tenho dinheiro agora. Eu estou sem dinheiro agora. Meu negócio está na escassez. Está difícil de crescer. Eu não estou tendo direito, eu não estou tendo jeito, estou vendo saída. Não gasta toda a sua energia nisso, não, porque isso é perda de tempo e de energia. Gasta a sua energia, seu tempo, seu dinheiro conhecendo coisas diferentes, coisas novas, porque é isso que vai transformar os negócios nos próximos tempos. Vocês conhecem aqui o modelo de negócio de startups? Alguém conhece? Conhece? Legal. Poucas pessoas conhecem, né? As startups, elas são empresas normalmente ligadas à área de tecnologia e elas têm um jeito de fazer negócio muito interessante. O jeito de fazer negócio é de uma maneira muito rápida. Elas testam rapidamente os produtos, elas decidem rapidamente o que fazer, elas mudam de ideia rapidamente sobre como fazer. Então, todos os nossos negócios podem utilizar algumas estratégias de startups. Inclusive, eu utilizei na minha carreira algumas estratégias de startup. Eu e o Twitter. O Twitter, sabiam que ele nasceu? Vocês conhecem o Twitter? Já viram o Twitter, esse passarinho? O Twitter, que é uma rede social, ele nasceu para ser uma rede de podcast, sabia? O objetivo do Twitter era armazenar podcasts. Podcasts, para quem não conhece, é um tipo de áudio, tá? De áudio, de conteúdo e tal. Era para isso que surgiu o Twitter. Só que como eles eram uma startup, eles testaram essa ideia rapidinho, e eles perceberam, não, essa ideia não vai funcionar muito bem. E aí eles mudaram. A gente chama de pivotar. Pivotar é fazer exatamente aquilo que eu ensinei agora há pouco. Usa tudo aquilo que você já tem e explora novas maneiras de fazer outros mercados de um jeito diferente. Aí o Twitter mudou para uma rede social. O YouTube é a mesma coisa. O YouTube, sabiam que ele nasceu para ser uma rede de relacionamento? O YouTube, a ideia, a proposta inicial dele era ser uma rede para relacionamento entre casais. E daí o YouTube testou esse modelo de negócio rapidinho e percebeu que não ia funcionar muito bem. Então eles resolveram mudar. E aí o YouTube virou uma rede de compartilhamento de conteúdo em vídeo. Para você fazer isso, que essas grandes empresas fazem, e que as startups, que são empresas pequenas, unidades pequenas fazem, também, você precisa de reconhecer alguns ativos que você tem. Então, isso aqui é outra coisa importante, tá? Para você que está aí assistindo para anotar. Como é que eu posso propor esse tipo de inovação? Como é que eu posso migrar lateralmente, pivotar no meu negócio? Como é que eu posso testar as minhas ideias rapidamente para saber se elas funcionam ou se eu preciso de mudar? Uma forma de fazer isso, primeiro, é reconhecendo de onde eu venho. As minhas histórias, elas são um grande ativo. Na maioria das vezes, a minha história, ela me proporciona ser bom em alguma coisa hoje e pode me proporcionar ser bom em alguma coisa no futuro. Então, pensa no seu negócio, no negócio que você tem, e se você não tiver um negócio, pensa na sua carreira, e se pergunta de onde você vem. De onde você está vindo? Olha para a sua história e se pergunte, quais os ativos que existem lá na minha história? Agora olha para onde você está indo, porque se você não tiver clareza de para onde você está indo, simplesmente você vai ficar ali fazendo um monte de coisas que não vão agregar em nada para o lugar onde você está indo. Ou então, pegando caminhos muito mais longos para chegar no mesmo lugar. Se você souber de onde você está vindo, reconhecer os ativos que você tem na sua história,
e souber para onde você está indo, entender claramente para onde você quer ir, aí você pode se perguntar o seguinte, olha, para quem que eu quero entregar valor? Para quem que eu desempenho valor? Quem é que valoriza aquilo que eu ofereço como produto, como serviço? Quem é que valoriza isso? Para quem que eu estou agregando valor? Para quem que eu quero agregar valor? O que me dá poder? Essa pergunta é muito importante. O que dá para o meu negócio poder hoje? O que tem no meu negócio que me empodera? O quê? Olha para o seu negócio e pergunta qual que é o poder que tem lá. O que vocês têm que é único, que é valioso, que ninguém mais tem? E aí você pergunta, como é que eu me guio? Porque é muito comum a gente, como empresário, acreditar nas nossas verdades. Só que se ninguém te ajudar a duvidar da sua certeza, você vai fazer burrada. Você vai fazer um monte de coisa boba. Você vai tomar um monte de decisões errôneas, porque do lado de dentro é muito mais difícil de enxergar do que quem está do lado de fora olhando de uma forma isenta. Olhando do lado de dentro tem emoções, tem expectativas, tem um monte de coisas que nos confundem. Então, começa a se perguntar, como é que eu me guio no meu negócio? Quais são as minhas referências? E se você não encontrar, comece a se perguntar, como é que eu posso ter algumas referências? Como é que eu posso buscar referências para me guiar no meu negócio? E é aí que eu te digo para escolher seus mentores. Escolha as pessoas que vão te ajudar a enxergar, que vão te ajudar a duvidar das suas certezas, que vão te ajudar a te desafiar, a te fazer perguntas diferentes, que vão questionar as suas convicções. Escolha as pessoas certas para andar com você. Mentores, pode ser através de uma mentoria paga, mas um mentor também pode ser alguém que você confia, que tem referências para você. Por exemplo, alguém aqui conhece o Zé Humberto? Alguém conhece? Pô, o Zé Humberto foi um mentor para mim no começo, lá quando eu era adolescente. No meu primeiro emprego, ele foi um mentor para mim. Ele falava, Carol, toma essa decisão, olha essa escolha que você está fazendo. Você pode escolher seus mentores e ao longo da vida, você pode trocar seus mentores. Né? Você pode escolher mentores diferentes, dependendo daquilo que você precisa aprender, conhecer. Mas saiba que você precisa de guias, de referências para você. Uma coisa que as startups fazem muito bem é testar as premissas. O que são as premissas? As premissas são as coisas que eu acredito, mas que são as bases do meu negócio. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, de mestrado, de doutorado, o que a gente tem? Uma pergunta. É uma pergunta que deve ser avaliada e respondida na tese. Numa tese de doutorado ou de mestrado, essa pergunta pode ser respondida como sim ou não. O meu objetivo ali é descobrir se aquela pergunta que eu tenho, se ela é melhor respondida com sim ou com não. E por quê? Nos nossos negócios, para validar uma ideia, eu devo ter a mesma dúvida. Eu devo saber quais são os fundamentos do meu negócio. Quais são as 3 questões que eu preciso ter respondidas para dizer que eu estou indo para o caminho certo? Eu faço muita mentoria para startup, coaching para startup, com donos de negócios. E quando eu chego nas startups, o primeiro passo que a gente faz, depois de reconhecer a história, entender para onde a gente está indo, o mais importante é entender quais são as 3 coisas que a gente está validando aqui. A gente está fazendo esse processo todo para validar quais as 3 coisas. Que se a gente tiver a resposta sim, 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 a gente continua. E se a gente tiver a resposta sim, não, sim, a gente muda. E muitas vezes nos nossos negócios a gente não tem muito claro isso. Quais são? Você consegue pensar aí? Quais são as 3 coisas que você está precisando validar no seu negócio para ele crescer 10 vezes nos próximos 5 anos? Se você não sabe, você tem que chegar em casa e pensar sobre isso, conversar com seu sócio, conversar com sua esposa, conversar com quem faz negócio com você, com seus funcionários. Quais são as 3 coisas que a gente tem que validar? Porque caso a gente não saiba isso com muita clareza, a gente fica testando 1000 ideias, fazendo 1000 investimentos diferentes, e muitas vezes fazendo cabo de guerra, cada um puxa o negócio para um lado. E se a gente tem muito dinheiro para gastar, legal, a gente pode pulverizar o nosso investimento e fazer 1000 coisas diferentes. Se a gente tem pouco dinheiro para gastar, que é a realidade da maioria dos donos de pequenos negócios, eu não posso errar. Eu não posso ficar queimando dinheiro para testar ideia. Então eu preciso saber muito bem para que direção eu quero colocar meus recursos, meu dinheiro, meu tempo. E startup faz uma coisa interessante, que é o MVP. MVP significa mínimo produto viável. E como eu mentoro o negócio, eu sei que muitos donos de negócio, eles não querem fazer o mínimo produto viável. Eles querem fazer o produto ideal, perfeito, maravilhoso, incrível. Esse produto perfeito, maravilhoso, incrível, ele faz uma coisa horrível pelo seu negócio. Ele faz você demorar muito tempo para criar alguma coisa consistente. E
Hoje, tempo é dinheiro. Eu acho que é uma das afirmações mais verdadeiras do século. Porque não tem nada mais valioso hoje do que tempo. Pode parecer que não, pode parecer... Porque enquanto você não resolve a variável dinheiro, dinheiro parece ser mais importante. Mas assim que você começa a resolver a variável dinheiro, tempo passa a ser muito mais importante. E por que tempo é mais importante? Porque se você tem uma ideia incrível, mas você não é rápido, ágil e eficiente em implementar, alguém vai fazer isso, melhor que você, rapidinho, em outro lugar. E você vai ficar chorando, porque você teve a ideia, mas ele está ganhando dinheiro, você não implementou aquela ideia. Você perdeu o timing. Então não adianta só ser criativo, você precisa saber executar suas ideias. E fazer isso fazendo o mínimo produto viável. Ou seja, para testar as minhas premissas, as 3 coisas que eu estou me perguntando para fazer o meu negócio crescer 10 vezes nos próximos anos, eu preciso fazer o seguinte. Preciso fazer o produto mínimo. Aquele produto mínimo é aquele que eu não me orgulho muito, nem me envergonho. Assim é um bom jeito de validar que você está fazendo o mínimo produto viável. Eu nem me orgulho demais, eu nem falo, nossa, esse é o produto dos meus sonhos da minha vida, e nem tenho vergonha disso, que eu não tenho nem coragem de vender de tão ruim que é. Esse é o mínimo produto viável. Então, você tem uma ideia, um projeto de crescer seu negócio, não espera ter todo o dinheiro para fazer. Não espera ter todas as máquinas para fazer. Não espera ter todos os funcionários para fazer. Faz o MVP, o mínimo produto viável. E aí, começa a testar a sua ideia. Se ela for aprovada, você pode acelerar o processo de crescimento. Se ela for rejeitada, porque aquelas 3 perguntas que você fez não foram aprovadas, então você não desiste dela, você muda a maneira de fazer. E aí, mudar a maneira de fazer é ficar pivotando. É encontrar, beleza, isso daqui não foi certo desse jeito. Mas de que forma diferente eu posso fazer isso? Não é descartar a ideia, o produto, o projeto, colocar no lixo, não. É pensar, tudo bem, não deu certo dessa maneira, de que forma poderia dar certo? Tem alguma maneira disso dar certo de um jeito diferente? Mudando alguma variável? Nós estamos no momento de hackear o crescimento. Eu acabei de falar para você que tempo é dinheiro e a variável mais importante é tempo, mais do que dinheiro. E nós estamos numa fase em que uma das coisas mais legais que a gente pode fazer pelo nosso negócio é encontrar hackers de crescimento. Hackers de crescimento significa, existem várias curvas acontecendo no mercado agora. Existem curvas tecnológicas, existem curvas de comunicação, existem curvas de modelos de negócios, existem várias curvas desse momento acontecendo. Aliás, esse é o século. Tem, pelo menos de todo o tempo da humanidade, tem mais oportunidades acontecendo. É maravilhoso a gente poder estar nesse momento. Então, talvez, se você não está enxergando nenhuma saída para o seu negócio, para o seu projeto, é porque você não está observando com clareza os hackers de crescimento. Identifica algumas dessas curvas que existem por aí, e existem muitas, milhares, e embarca em uma delas para fazer o seu negócio crescer bastante. Ou seja, se eu embarcar numa curva que é de modelo de negócios e eu começar a estudar os modelos de negócios que estão crescendo ultimamente, só embarcando nessa curva eu posso fazer o meu negócio crescer 5, 10 vezes, só em uma curva. Por que eu chamo de curva de crescimento? Porque eu estou pegando aquilo que já está acontecendo, estudando aquilo que já está acontecendo, me tornando bom em alguma coisa que já está acontecendo e está frutificando. Eu não estou copiando o negócio de ninguém, eu não estou fazendo igual todo mundo está fazendo, eu simplesmente estou estudando uma curva de crescimento e implementando ela no nosso negócio, no meu negócio. Aí eu estudei a primeira e implementei, eu vou para a próxima curva de crescimento. E, nesse caso, o primeiro desafio é encontrar a curva de crescimento que, nesse momento, pode propiciar o maior desenvolvimento do seu negócio. E quando você encontra essa curva de crescimento, você precisa saber qual é a hora certa de pular para outra curva de crescimento. Eu estou falando uma coisa muito distante da sua realidade, você está entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue perceber aí algumas curvas de crescimento que, se você embarcar nesse momento, podem fazer o seu negócio deslanchar? Quem aqui não encontrou nenhuma curva de crescimento que pode fazer o seu negócio deslanchar? Nenhuma. E quem encontrou pelo menos uma curva de crescimento que você observa que, se você se dedicar a ela, pode fazer o seu negócio deslanchar muito, crescer 5, 10 vezes. Levanta a mão alto para eu ver. Muito, alto. Deixa eu ver quem. Legal, muita gente. Então, se você não levantou sua mão, é porque você talvez não tenha encontrado essa resposta. Não tem problema.
durma e acorde todos os dias com essa pergunta na sua cabeça. Qual é a curva de crescimento, o hack de crescimento que eu vou embarcar agora? E aí, depois que você fez isso, pula para outra. Pula para outra curva de crescimento, e para outra curva de crescimento, e para outra curva de crescimento. Esse é um jeito de fazer o seu negócio se multiplicar em 3 a 5 anos milhares de vezes. Eu estou falando de faturamento, eu estou falando de volume de funcionários, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de fazer o negócio crescer. Se você aprender a fazer isso aqui. E o que vai te impedir de fazer isso? É esse quarto segredo aqui. Que é o dono do negócio se comportar bem, que foi o que eu falei lá no início. Se você identificar quais são os seus limitadores no momento para embarcar em uma dessas curvas de crescimento, e você resolver isso, você vai fazer o seu negócio crescer. Os limitadores, eles são as habilidades, as competências que você ou o seu negócio ainda não tem, mas que podem desenvolver para fazer com que isso aconteça rapidamente nos próximos tempos. A gente sabe que existem avaliações de perfis comportamentais que podem te ajudar rapidamente a fazer uma leitura, não só sua e do seu sócio, mas também, ou sua sócia, mas também dos seus funcionários todos. Tem feito isso com muitas empresas, mapeamento dos funcionários todos, e a gente consegue identificar qual é o perfil das pessoas que trabalham naquele negócio. Quais são as qualidades que aquelas pessoas têm? Quando eu falo de qualidades, é maneiras, habilidades em fazer. E quais são as dificuldades que aquele negócio tem? Isso ajuda você a identificar quem são as pessoas que você precisa contratar. Porque é muito comum a gente contratar gente parecida com a gente. Porque a gente tem mais facilidade de atrair essas pessoas e de conversar com elas. Mas não são as pessoas parecidas com a gente, se a gente só contratar gente parecida com a gente no nosso negócio, não é isso que vai puxar o negócio para cima. O que vai puxar o negócio para cima é a habilidade de colocar pessoas que pensam diferente no negócio. Pessoas que enxergam as coisas de uma maneira bem diferente. E aí, existe uma maneira de avaliar o perfil das pessoas, sabendo quem é uma pessoa que mais lidera, né, que está, na verdade, aqui, ó. Quem são as pessoas que lideram? Quem são as pessoas que são habilidosas em comunicar? Quem são as pessoas que executam as coisas muito bem feitas, que são de excelência? Quem são as pessoas de controle, que controlam tudo direitinho? Você precisa ter um misto dessa gente aí no seu negócio. De gente que tem habilidades diferentes e pensa de uma maneira única. Se você mapear isso no seu negócio, você vai perceber que é fácil encontrar alguns gaps e preenchê-los. E a outra coisa é que não adianta só você mapear o perfil das pessoas e saber DISC, que é o DISC, né? Quem é dominante, quem é influente, quem é estável e quem é conforme. A gente precisa também avaliar os motivadores, principalmente de empresários. Porque o empresário, ele sempre faz alguma coisa por algum motivo maior. Quem não faz por um motivo maior, desiste. Então, os motivadores são os motivos pelos quais eu faço o que eu faço. Por que meu funcionário levanta todo dia e vem trabalhar? Por que eu tenho um funcionário que ele é super dedicado, ele estuda, pesquisa e faz tudo diferente? E por que eu tenho um cara que parece que é um acomodado? Que tudo que eu peço para ele, ele faz direitinho, mas não passa disso também. Se eu não pedir, ele não faz. Por que as pessoas se comportam assim, de forma diferente? Mapeando isso, você consegue descobrir sobre você e sobre as outras pessoas também. Então, como é que eu posso fazer com que, a partir desse mapeamento, a partir dessa identificação, eu consiga mudar os resultados do meu negócio? Então, vamos lá. Tome os riscos certos. Então, entendendo aí qual é o perfil das pessoas que trabalham comigo, eu posso escolher quais são os riscos que eu quero correr com o time que eu tenho. E quais são os riscos que eu não posso correr com o time que eu tenho? Porque se você identificar quais são os gaps do seu time, as dificuldades que seu time tem, ou se você não tiver time, for você e seu sócio, vocês têm algumas capacidades, habilidades e outras coisas que vocês não fazem muito bem. Vocês vão ter que contratar consultores, coaches, vão ter que contratar ajuda, funcionários, pessoas para ajudar vocês. Jogue com forças diferentes. Então, você vai saber, na hora que você for correr algum risco, com que força que você deve jogar. Então, nesse momento, para tocar esse projeto, que tipo de habilidade eu preciso? E quem no meu time tem essa habilidade e é capaz de fazer isso? Eu consigo identificar quais são as minhas restrições. O que são as minhas limitações, os meus limites neste momento? Eu posso avançar os meus limites? Posso. Mas eu não posso avançar os meus limites demais. Eu preciso entender que eu tenho algumas barreiras ali que eu preciso vencer antes de avançar os meus limites. Eu preciso identificar quais são as batalhas que eu quero entrar. Porque depois que a gente entra numa batalha, é difícil sair. Então, a batalha que você quer entrar é uma batalha por
direitos autorais, a batalha que você quer entrar é uma batalha de competitividade, a batalha que você quer entrar é de diferenciação, qual que é o jogo que você quer jogar, a batalha que você quer entrar e que você está entrando para vencer? É isso que você quer fazer. Olha para dentro do seu negócio e pensa o seguinte, eu tenho um negócio aí de muitos anos. Meu negócio, eu já fiz de tudo nele. O que eu posso fazer para crescer mais? O que eu tenho aí no... Tem alguém aqui que tem um negócio há mais de 10 anos? Faz a mesma coisa? Tem bastante gente, tem um negócio há bastante tempo, há mais de 10 anos. Quando a gente está falando de um negócio novo, é fácil, né? Pensar em diferenciação, em produto novo e tudo mais. Quando a gente tem um negócio de mais de 10 anos, é difícil. É difícil porque, provavelmente, se eu falar aqui de 3, 4, 5 coisas óbvias, você já fez no seu negócio. É possível que você já tenha feito. E aí, se deu certo, você manteve. Se deu errado, você desistiu de fazer aquilo. Quando você está com um negócio de muito tempo, já um negócio antigo, um negócio que já tem anos, você também pode fazer o seu negócio voltar a crescer. E, geralmente, num negócio de muitos anos, é olhando de novo para dentro, sabe? Identificando quais são os gaps que a gente tem. Geralmente a gente olha para fora, a gente olha para o mercado, a gente olha para dentro primeiro. O que a gente não tem feito? O que a gente não tem feito bem? O que a gente pode fazer melhor? Se pergunte o tempo inteiro o que precisa melhorar. Que desafio, que medo você precisa vencer para fazer isso acontecer? O que eu posso fazer diferente? E essas transformações, elas não acontecem só lá fora, elas acontecem primeiro com a gente. Como empresários, nós temos muitos medos, muitas dificuldades, desafios. Todo mundo tem papel e caneta aí? Alguém não tem papel e caneta? Tem papel e caneta aí? Tem bloquinho, caneta, papel? Não? Tem? Dá pra entregar pro pessoal? Não dá? Tá bom, então tá bem, beleza. Se você percebe que você tem medos, dificuldades, desafios, que estão te freando, te paralisando, dificultando a sua caminhada, você precisa descobrir esses medos, lidar com esses medos, porque você é o exemplo do seu negócio. E provavelmente os medos que você tem de fazer o negócio crescer, de ousar, de fazer diferente, são os medos que as pessoas que estão do seu lado têm também. Então, romper com essas barreiras, com essas dificuldades, com esses desafios, é difícil, não é simples não. Fazer diferente do que a gente sempre fez, não é fácil, é desafiador, mas é possível. Oi? Tá falando comigo? O que é isso? Um papel, caneta? Não, mas tudo bem. Se tivesse para todo mundo, eu ia fazer uma atividade aí. Mas se não tem problema, tá? Não tem problema não. Eu falei para vocês que nos próximos anos, praticamente nada do que a gente está fazendo vai durar, né? A gente vai fazer tudo diferente, os modelos de negócio vão ser diferentes, a forma de fazer vai ser diferente. Isso porque a inteligência artificial já é uma realidade. E a inteligência artificial está já transformando grandes negócios tecnológicos. Eu trabalho com empresas de tecnologia grandes empresas aí de tecnologia, elas estão mudando seus negócios, transformando seus negócios, já diminuindo a estrutura operacional, utilizando inteligência artificial. Tem empresas que estão enxugando inteira a fábrica e se transformando num negócio muito específico e menor, simplesmente utilizando a inteligência artificial. E a gente ainda não chegou nem 1/1000 do que é possível fazer. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão lá no Vale do Silício e fazendo pesquisas lá, e nos próximos 3 a 5 anos os negócios vão ser transformados por isso. Inteligência artificial e realidade virtual. E para você conseguir fazer parte disso, fazer parte desse processo de mudança, de transformação, que já vai acontecer, já está acontecendo nos próximos anos, você pode fazer isso entendendo o seguinte: o que no seu negócio hoje é incerteza? E quando você pensa em negócio, eu estou falando do seu mercado. O mercado que você atende hoje, ele tem algumas perguntas a serem respondidas. O que é incerteza, que é dúvida? Quais são as dúvidas, as dificuldades que existem no seu mercado, no mercado que você atende? Então identifique quais são os padrões. Que tipo de padrões existem? Tem umas dificuldades que você percebe que elas são de algumas pessoas do seu mercado, do seu mercado consumidor. E outras dificuldades que elas se repetem para muitas pessoas do seu mercado. Começa a identificar quais são os padrões. Quais são os padrões? O que se repete? O que tem acontecido? O que está acontecendo frequentemente? Aí, quando você identificar padrões, você vai entender insights. Lá na Disney, o nosso objetivo lá, com um grupo de 60 empresários, era o seguinte: a gente queria ir para os parques de um jeito diferente. A gente não ia lá para brincar nos brinquedos.
a gente ia lá para observar padrões. Depois que a gente fez a imersão e entendeu tudo como a Disney funciona, quais são os bastidores, entramos lá na área dos funcionários, conversamos com os colaboradores, conhecemos a universidade deles de preparar os colaboradores, aí a gente foi para os parques para olhar padrões. Então o nosso plano lá era compartilhar insights. A gente ia para os brinquedos e falava, nossa, o que esse brinquedo trabalha? Olha que legal, como é que eu posso usar isso no meu negócio? Ah, que joia, olha a sinalização do parque. Como é que eu posso usar isso aqui no meu negócio? Quando você treina a sua mente para enxergar padrões, isso vai virando automático. Você não consegue mais não enxergar. A partir do momento que você abrir os seus olhos para ver, você consegue ver o tempo inteiro. Você começa a enxergar isso repetidamente. Então, toda inovação, ela acontece da incerteza, que de repente eu começo a observar os padrões, e aí, através dos padrões que eu observo, eu começo a conectar pontos novos. Eu começo a conectar os pontos que já existem e transformar isso em uma maneira nova de fazer, conectando de uma forma diferente os pontos que já existem. E aí sim, eu começo a ter insights, saber como fazer, em algum momento eu tenho clareza. Eu já sei o que fazer, agora é só executar. É um jeito muito simples de fazer inovação e de criar disrupção. Eu não preciso fazer tudo diferente, eu posso simplesmente começar a fazer diferente a partir daquilo que eu já tenho. Só que nós, donos dos negócios e as nossas equipes, para fazer isso, precisamos vencer alguma coisa que nos consome. Existem 3 zonas que a gente visita frequentemente. A primeira é a zona de conforto. A zona de conforto, ela é cômoda e desconfortável ao mesmo tempo. Cômoda porque ali eu conheço todas as variáveis. Eu sei como tudo funciona, eu sempre fiz desse jeito aqui. Isso sempre deu certo, isso sempre funcionou. E a gente sempre trabalha para voltar para a zona de conforto. Só que, em alguns momentos, eu preciso me permitir ir para a zona de crise. Eu perguntei aqui, quem gosta de crise, e pouca gente levantou a mão. Você sabia que é na zona de crise que existe crescimento? Na zona de conforto não existe crescimento, só na zona de crise. A zona de crise é aquela região, aquele momento que a gente vive, em que eu não domino todas as variáveis. Existem algumas coisas que eu não domino, que eu não sei fazer, eu não sei como fazer, mas eu tenho convicção de que eu posso adquirir essas habilidades, eu posso aprender a fazer, apesar de não saber ainda. Eu não domino todas as variáveis, mas eu posso vir a dominar. Então é uma zona de desconforto, é uma zona de crise. Eu preciso aprender a fazer diferente. Mas ao mesmo tempo que é uma zona de desconforto, é uma zona de crescimento. E você precisa aprender a visitar essa zona com mais frequência. Não esperar só que as circunstâncias te joguem nessa zona. A zona de risco ou a zona de crise. A zona de risco é pior. A zona de risco é aquela em que eu não domino variável nenhuma. É aquele cenário caótico. Eu não domino variável nenhuma. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou desesperado. Eu não tenho as habilidades. Não sei como eu posso vir a adquirir essas habilidades. Eu estou perdido. Essa é uma zona extremamente ruim, porque a gente fica doente. A gente fica deprimido. A gente fica mal. As pessoas se adoecem na nossa empresa. É uma zona que a gente não quer que as pessoas visitem. Mas acontece também. E quando a gente estiver na zona, essa zona ruim, essa zona de risco, o que eu tenho que fazer? Comigo, com meus funcionários que trabalham comigo. Preciso voltar as pessoas para a zona de risco. Eu saio da zona de risco e volto para a zona de crise. E da zona de crise eu volto para a zona de conforto. As pessoas que estão há muito tempo lá na zona de risco, elas precisam vir para a zona de conforto um pouco. A gente precisa puxá-las para a zona de conforto. E se você no seu negócio tem experimentado a zona de risco muito tempo, você precisa encontrar uma maneira de dar uma freada aí. E voltar para a zona confortável por um tempinho. Para você ter clareza de como fazer as coisas. Mas se você está na zona de conforto há muito tempo, há mais de 3 meses não acontece nada de novo no seu negócio. Há mais de 6 meses não acontece nada de diferente no seu negócio. Você vem fazendo as coisas como sempre fez, vendendo do jeito que sempre vendeu, realizando as coisas com o mesmo padrão que sempre fez. Você e seus funcionários, sua empresa, estão na zona de conforto. A zona de conforto, ela é malvada, porque ela é agradável. Ela é boa, a gente fica ali, tá tudo bem. A gente sabe que ela não vai durar para sempre. A gente sabe que está na hora de mexer em alguma coisa, tá na hora. E aí as pessoas ficam falando para mim assim, time que está ganhando não se mexe. Né? Mentira! Time que está ganhando é a hora de mexer. Não é esperar o time estar perdendo para mexer. Não é esperar que tudo esteja perdido para mexer. Então, neste momento em que você identifica que as pessoas estão na zona de conforto, e se você perceber que você está na zona de conforto, crie desafios para você.
para te tirar daquela zona confortável e te provocar a fazer as coisas de uma forma diferente. Inovar. Resolva sempre com seus clientes um problema real. Resolva só um problema de cada vez, não tenta resolver todos os problemas da humanidade ao mesmo tempo. Procure ver se o problema que você está resolvendo com o seu produto, com o seu serviço, é um problema urgente. Quanto mais urgente for o problema que você está resolvendo, mais você vai vender. Mais chances de vender você tem. Então isso é um crivo para avaliar se o que você está fazendo faz sentido. Você está resolvendo uma dor, um problema, uma necessidade? Se você está fazendo isso, ou você está tentando criar uma necessidade que não existe. Se você está resolvendo, essa dor ela é verdadeira? Ela é um problema só? Ou você está tentando resolver muitos problemas com uma solução só? E é um problema urgente, que as pessoas pagariam qualquer coisa, fariam qualquer coisa para resolver esse problema, essa dor? Se pergunte o seguinte, eu estou no caminho certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Tem momentos que a gente precisa parar e refletir. Né? E para responder essa pergunta, se você está no caminho certo, não existe só sim ou não. Existe a resposta, sim, eu estou no caminho certo e eu tenho indícios para isso. Não, eu não estou no caminho certo e eu percebo que eu preciso fazer outras coisas, diferentes das que eu sempre fiz. Ou, eu estou caminhando na direção certa, mas eu ainda não encontrei o caminho. Ou não, eu venho caminhando na direção errada, eu estou perdido. Eu tenho buscado encontrar o caminho, mas eu não estou conseguindo. Ou não, eu estou acomodado, eu não estou encontrando o caminho certo porque eu estou acomodado. Existe um filme, eu comecei falando de um filme, eu queria concluir aqui falando de um filme. Existe um filme que é O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã é um filme muito interessante. Ele fala, nesse filme a gente utiliza uma pulseirinha, e essa pulseirinha a gente troca tempo de vida pelas coisas que a gente quer adquirir. Alguém nunca viu esse filme? Filme bem antigo. Se você não viu, veja. Você tem uma pulseirinha assim no seu pulso, em que você troca tempo de vida por coisas que você adquire. Né? E o tempo inteiro as pessoas pagam as coisas que elas querem adquirir com vida. Com a vida delas, com o tempo de vida delas. E eu gosto de pensar, quando a gente está fazendo negócio, eu gosto de pensar que é alguma coisa muito parecida. A gente troca o nosso tempo de vida para construir negócios. Quanto tempo de dedicação para fazer o seu negócio acontecer? É muito tempo de dedicação, é muito tempo da sua energia mental, é muito tempo dedicado a isso. A gente troca a vida pelas coisas que a gente quer conquistar. Então, se você troca a vida por aquilo que você quer conquistar, faça isso valer a pena. Começa a pensar sobre o seu negócio, o negócio que você está fazendo hoje, e pergunta o seguinte, eu estou fazendo esse negócio por quê? Qual é o meu plano? Qual é o meu objetivo? Eu estou fazendo esse negócio por qual razão? O que faz esse negócio fazer sentido para a minha vida? Que transformação eu estou causando? Que impacto eu estou causando? Porque os negócios que sobrevivem são aqueles negócios que têm um propósito. Só o único jeito da gente não olhar para o curto prazo, diante de tantas dificuldades que a gente assume quando a gente está fazendo negócio, o único jeito da gente não ficar ali perdido e mergulhado no curto prazo é a gente ter clareza de onde a gente está indo, onde a gente quer chegar e por que isso vale a pena. Por que isso faz sentido? Por que isso vai fazer diferença para mim? Então pense que você está pagando aquilo que você está construindo com vida. E se você perceber que aquilo que você está fazendo, o tipo de negócio que você está fazendo hoje, o tipo de projeto que você está envolvido, se você perceber que não tem um sentido maior, não tem nada que faça isso valer a pena de verdade no futuro, não tem uma razão para fazer isso que te toque de verdade, então para. Repensa o que você está fazendo. E se você tiver que começar tudo de novo, começa. Tem 1000 ideias diferentes, modelos de negócios diferentes. Saiba que você não vai começar do zero. Você vai começar de onde você está, fazendo uma coisa diferente. A única coisa que você não deve fazer, e que eu quero te pedir para que você não faça, é trocar vida por vão, coisas em vão, por nada, coisas que não têm valor, não têm significância. Porque isso é morrer um pouquinho a cada dia. Quando você faz coisas que você não... É só pelo dinheiro é muito ruim, é muito pouco, é muito pequeno. O dinheiro ele é um indicador de sucesso. Ele não é o único indicador de sucesso do seu negócio. Então, se você está fazendo o que você está fazendo hoje, o negócio que você está fazendo hoje, só pelo dinheiro, para e repensa tudo. Né? Pense como começar de onde você está diferente. Porque
Para trocar vida pelo que você faz, tem que valer a pena. Tem que ser para causar impacto no mundo. Tem que ser para fazer diferença na vida das pessoas. Tem que ser para gerar transformação. Tem que ser para fazer alguma coisa que você faria até de graça. Pare e pensa se o que você está fazendo hoje com o seu negócio, você tem orgulho de fazer a ponto de você não recebesse nada para fazer isso. Você faria isso de graça? Porque se você responder não, talvez seja a hora de pensar em mudar tudo isso que você está fazendo. Não virando de cabeça para baixo, mas começando de onde você está. Para fazer valer a pena. Para trocar dias de vida, tempo de vida, energia mental por alguma coisa que tem significância. Significância é diferente de significado. Significado é alguma coisa que eu consigo traduzir em palavras. Isso é significado e que faz sentido. Significância é aquilo que me faz olhar para mim e sentir que eu sou importante. Olhar para mim e sentir que eu estou fazendo diferença. O indicador ele é muito mais interno do que externo. Ah, Caroline, você está olhando de um jeito romântico. Quer dizer que eu não tenho que olhar para o dinheiro? Não, não é isso. Você precisa de dinheiro. Um negócio existe para dar lucro. Negócio que não dá lucro não tem ar, não respira, morre. Um negócio existe para dar lucro. Mas lucro é como ar. Eu não vivo para respirar, eu respiro para viver. Então o seu negócio não pode ser para ganhar dinheiro. O dinheiro tem que fazer o seu negócio se manter. Para fazer alguma coisa que tenha sentido, significância maior e que vale a pena. Enfrentar cada dificuldade pequena ou cada dificuldade grande do dia a dia, sabendo que isso é só uma fase, só um momento do jogo. É só mais uma etapa. Porque o que você quer conquistar está lá adiante. E não é nenhum obstáculo, grande ou pequeno, agora que vai te frear, te impedir de inovar, de fazer diferente, fazer seu negócio melhor, de gerar mais impacto, de gerar mais significância. Olha para você e se pergunte, esse negócio que eu estou fazendo tem significância? Me traz alguém, me torna alguém significante? Então, parabéns, você está trocando vida e tempo de vida para alguma coisa muito legal. Mas se não, para, pensa, faz de novo, faz diferente. Porque você não vai começar do zero, você vai começar de onde você está a construir alguma coisa muito maior, muito melhor, que vale muito a pena. Muito obrigada.